Olá, queridos guerreiros! Hoje vamos falar da quarta e última batalha da Guerra da Independência, no âmbito da crise dinástica. Aquele momento na história em que Dom Juan I de Castela sofreu, digamos assim, de uma amnésia seletiva e, não se recordando do Tratado de Salvaterra de Magos, tentou, por umas quantas vezes, apoderar-se do trono de Portugal após a morte de Dom Fernando I. Agarrem um café e um pastel de nata e vamos a isto. A Batalha de Valverde, tema de que vamos tratar hoje, é uma das 4 batalhas travadas entre Portugal e Castela durante a crise dinástica, que durou de 1383 a 1385. Tudo começou com a morte do rei Dom Fernando I, que faleceu sem deixar herdeiros de maior idade. Perante isto, Dom Juan de Castela fez-se esquecido e, não respeitando o Tratado de Salvaterra de Magos, que assinou a 2 de abril de 1383 com o rei de Portugal e que estipulava regras de sucessão ao trono de Portugal precisamente para evitar a união dos dois reinos, deu início a várias tentativas do reino de Castela de anexar o reino de Portugal. Pelo final de março de 1384, o rei de Castela estava determinado a cercar Lisboa, considerada na época a chave militar do reino para assim conquistar Portugal. No entanto, do lado português, a resistência estava a ser preparada já desde fevereiro pelo mestre de Avis, que antecipava a necessidade de prevenir a entrada de mais tropas castelhanas pela planície alentejana. Como seu braço direito, mestre de Avis, Dom João I de Portugal, teve Nuno Álvares Pereira, o condestável do reino, a segunda autoridade militar, após o reino, que deu muitas vitórias importantes ao nosso país. É neste contexto de hostilidade, cercos e iminente domínio castelhano que aconteceu, no âmbito da crise, uma série de batalhas pela independência de Portugal. A primeira foi a Batalha dos Atoleiros, em abril de 1384, sobre a qual podem rever o vídeo Batalha dos Atoleiros na secção Episódios da História do nosso canal. Deixo-vos o link na descrição para vos poupar tempo, porque todo o tempo é precioso para comer pastéis de nata. Seguiram-se a Batalha de Trancoso, travada a 29 de maio de 1384. Depois, a muito conhecida Batalha de Aljubarrota, a 14 de agosto de 1385, na qual também temos vídeo aqui no canal. Deixo-vos o link na descrição. E por fim, a Batalha de Valverde, travada a 17 de outubro de 1385. Bem, 17 de outubro é aqui uma data estimativa, não há certeza concreta quanto ao dia exato da batalha. Mas, antes de avançarmos, vamos conhecer um pouco dos homens por trás da batalha e que fizeram história. À época da Batalha de Valverde, o trono de Portugal era ocupado por Dom João I, também conhecido por Mestre de Avis, por ser mestre da Ordem de Avis. Esta, uma ordem militar e a mais antiga das ordens portuguesas, com origem na antiga Ordem Militar de São Bento de Avis, criada em Portugal no século XVII para defender a cidade de Évora dos mouros. Dom João I era filho bastardo de Dom Pedro I e, portanto, irmão bastardo de Dom Fernando I, um rei que faleceu sem deixar herdeiros de maiores de idade e que, sem culpa, pois pensava ter deixado tudo assegurado com o Tratado de Salvaterra de Magos, deu início a toda uma guerra dos tronos da vida real. A crown for a king. Dom João I foi uma figura de extrema importância na história de Portugal, por liderar a resistência contra Castela. Apesar de se ter visto abandonado por muitos nobres portugueses que se posicionaram a favor de Espanha, na altura Castela, conseguiu que a maior parte do país ficasse do seu lado, sendo coroado rei de Portugal após afastar a rainha Dona Leonor Teles e o conde Andeiro, seu amante. Defendeu a independência do país e foi o primeiro monarca português a investir na expansão do reino para o norte de África com a conquista de Ceuta. Mas, obviamente, o rei não esteve sozinho nos seus maiores feitos.
destacando-se aquele que foi o seu braço direito na defesa contra as várias investidas de Castela, o condestável Nuno Álvares Pereira. Cavaleiro militar português, educado segundo os ideais da cavalaria medieval, Nuno Álvares Pereira assumiu de forma brilhante o comando do exército português durante a crise dinástica, tendo aplicado com excelência novas táticas de guerra, como a tática do quadrado, e tendo alcançado a vitória de Portugal em batalhas vitais para a continuidade da nossa independência, mesmo quando perante inferioridade numérica significante. Em 1385, após a aclamação nas Cortes de Coimbra de Dom João Mestre de Avis como Dom João I Rei de Portugal, Nuno Álvares Pereira é nomeado Condestável do Reino, ou seja, o segundo responsável da hierarquia militar nacional, superado apenas pelo Rei de Portugal. Além do seu importante papel na independência do país durante esta crise dinástica que falámos, participou ainda, em 1415, na conquista de Ceuta. Do lado castelhano, temos Dom Juan I de Castela, que casou com Dona Beatriz, a filha e única herdeira de Dom Fernando I de Portugal. O casamento foi celebrado mediante a assinatura do Tratado de Salvaterra de Magos entre ambos os reinos, que salvaguardava que Dom Juan nunca poderia assumir o trono de Portugal. No entanto, após a morte do rei português, Dom Juan esqueceu o tratado e usou os direitos de Dona Beatriz para reclamar o trono de Portugal. Como esse direito não lhe foi concedido, invadiu o nosso país fazendo várias tentativas para conquistar o reino. E é precisamente sobre uma destas tentativas que este nosso vídeo se debruça, sobre o confronto que resultou na Batalha de Valverde. A última das 4 grandes batalhas da Guerra da Independência, a Batalha de Valverde, não reúne consenso histórico quanto à data da sua ocorrência, estimando-se que tenha decorrido em um dos dias 14, 15, 16 ou 17 de outubro de 1385. Também não há aqui consenso histórico quanto aos números das forças militares. Neste caso, estão registadas várias hipóteses, que apontam 3.000 portugueses contra 20.000 castelhanos, 11.000 portugueses contra 39.000 castelhanos ou ainda 6.800 portugueses contra 15.000 castelhanos. Como nas batalhas anteriores, o consenso reside na conclusão de que as forças portuguesas eram numericamente muito inferiores às castelhanas. Para a Batalha de Valverde, Nuno Álvares Pereira recrutou o seu exército durante o anterior mês de setembro, entre as regiões de Évora, Elvas e Estremoz. O condestável ficou, mais uma vez, ao comando da vanguarda, coadjuvado pelo alferes Diogo Gil, que portava a bandeira. A ala direita foi liderada pelo fidalgo Martim Afonso de Melo, a ala esquerda por Gonçalo Anes e a retaguarda pelo prior da Ordem do Hospital, Dom Álvaro Gonçalves Camelo. O exército português inicia, a 2 de outubro, uma longa viagem até ao seu destino. Partindo de Elvas e atravessando o rio Guadiana, Nuno Álvares Pereira e os seus homens entram em território castelhano. No dia seguinte, a 3 de outubro, percorrem 20 km e montam acampamento perto de Los Llanos de Herrera. A viagem continua e a 4 de outubro avançam 16 km até Almendral e depois outros 20 até La Parra, onde pernoitam. No dia seguinte, após percorrer 25 km, o exército português chega a Zafra e apercebe-se que está a ser observado e seguido por alguns cavaleiros do mestre de Alcântara, nada mais nada menos que um português apoiante de Castela, Martim Anes de Barbuda. Considerando que tem o inimigo ao seu alcance, Nuno Álvares Pereira decide virar e seguir 11 km para norte. Mas, nunca desistindo, a 7 de outubro retoma a ofensiva e avança 40 km até Via Garcia de la Torre. Aí, o castelo foi fácil de tomar, já que estava desguarnecido. Porém, vai ao encontro de Nuno Álvares Pereira um arauto castelhano que lhe leva uma declaração de guerra, um molho de varas representando cada um dos senhores castelhanos que o acusam de destruir e usurpar os bens daquelas populações e que o desafiam para um duelo. Ao que Nuno Álvares Pereira responde
que não só aceita o duelo, como agradece as varas que utilizaria com gosto para lhes bater. Posto isto, o nosso condestável segue marcha avançando 73 km para norte e alcança Magacela, a 10 de outubro, sempre seguido pela hoste do mestre de Alcântara, que entretanto já havia triplicado em número de homens e de armas. A 12 de outubro, o exército português chega ao Guadiana e consegue atravessar para norte do rio, perto de Valverde de Mérida. E será aí que vai acontecer a batalha e vamos ver de seguida como. E é precisamente na travessia do Guadiana que os castelhanos decidem atacar os portugueses, momento em que estariam mais expostos. O mestre de Alcântara planeia atacar o quadrado português por trás, com a segurança de que aguardariam os portugueses mais 3 pelotões na margem norte. Assim, conseguiria dividir o exército português em 2, enfraquecendo-o. Nuno Álvares, de sua parte, ordena à retaguarda que permaneça com os mantimentos na margem sul do rio, enquanto ele, com a vanguarda e as alas, atravessa rapidamente o Guadiana em direção ao inimigo. Neste momento, a retaguarda aguenta, com alguma dificuldade, é verdade, mas fortemente, o ataque do pelotão comandado pelo mestre de Alcântara. Entretanto, o restante exército português atravessa o rio, sob uma chuva de setas. Após chegar à margem norte, Nuno Álvares estabelece aí uma pequena frente e regressa à outra margem para conduzir a retaguarda com os mantimentos até à margem norte. Agora, o exército português está unificado novamente, já na margem norte da Guadiana, frustrando o plano castelhano de dividir para conquistar. Os portugueses são atacados por todos os lados e Nuno Álvares acaba por ser ferido num pé, mas continua o combate e continua inclusive a acudir a todos os setores. A meio desta azáfama, Nuno Álvares desaparece. Ninguém sabe do condestável. Até que, segundo relata a crónica del Rei Dom João I de Fernão Lopes, o escudeiro Rui Gonçalves encontra Nuno Álvares atrás de umas pedras a rezar. Rui Gonçalves implora-lhe que regresse ao campo de batalha, mas o condestável só respondeu quando terminou as suas orações e se benzeu. Isto pode parecer-nos estranho e até uma invenção de Fernão Lopes, mas a verdade é que realmente Nuno Álvares Pereira era uma pessoa muito religiosa, ao ponto de ter ingressado em 1423 na Ordem dos Carmelitas, no Convento do Carmo, e de ter inclusive sido beatificado em 1918 pelo Papa Bento XV e canonizado em 2009. Bem, como narra Fernão Lopes, o condestável, após terminar a sua oração, levanta-se e ordena vigorosamente a Diego Gil que avance com a bandeira de Portugal, juntando-se a ele. O exército português agora já não se limitava a defender-se, mas passava ao ataque. E é neste ataque que Nuno Álvares Pereira demonstra, mais uma vez, a sua maestria estratégica. Sabendo que, devido à inferioridade numérica portuguesa, não poderia derrubar homem a homem, decide focar-se no alvo mais poderoso da hoste castelhana, Dom Pedro Munhoz, grão-mestre de Santiago, o chefe mais poderoso no campo de batalha. O exército português ataca Pedro Munhoz, derrotando-o e decapitando-o. O choque invade as forças castelhanas, que se desorientam e partem em debandada. Portugal ganhou a batalha e no dia seguinte, o condestável e o seu exército já estavam a caminho de casa. Segundo Fernão Lopes, a castanha, uma bela castanhinha. Segundo Fernão Lopes, a campanha da Batalha de Valverde durou 18 dias e a batalha propriamente dita durou outros 2. Quanto ao número de baixas provocadas, não há registros nem estimativas, perdeu-se na linha do tempo. Apenas sabemos que houve um número importante de ambas partes. Esta foi a última batalha da Guerra da Independência, no âmbito da crise dinástica, ocorrida apenas 60 dias após a Batalha de Aljubarrota. E esta foi a batalha que encerrou definitivamente a vontade castelhana de reclamar o trono português. A
Batalha de Valverde decorreu em condições incomuns, tendo em conta as anteriores batalhas de Portugal contra Castela e até as anteriores batalhas de Nuno Álvares Pereira. Primeiramente, esta não foi uma batalha em que Portugal entrou pela defesa da pátria, mas antes uma manobra de ataque em que provocou Castela e procurou o inimigo no território deste. Segundamente, na Batalha de Valverde, o Condestável não teve, como era seu hábito, oportunidade de escolher o local e o momento ideais para o confronto. E por fim, e consequentemente, a vitória portuguesa não se deveu a uma posição estratégica no terreno nem à aplicação de alguma famosa tática de guerra de origem inglesa. Na minha humilde opinião, a Batalha de Valverde é ainda mais impressionante exatamente por ter sido uma vitória conseguida em condições muito adversas. Além da significativa inferioridade numérica, uma questão recorrente nos conflitos entre Portugal e Castela, combatemos desta vez na pior posição, de baixo para cima, cercados e sem conseguir armar devidamente as nossas posições no campo de batalha. Houve inúmeras baixas e o próprio Condestável foi ferido. E a vitória deveu-se a uma decisão estratégica de última hora. Atacar a hoste mais forte primeiro, a de Dom Pedro Munhoz, grão-mestre de Santiago, ou seja, a vitória da Batalha de Valverde deveu-se à rápida destreza mental de Nuno Álvares Pereira, que soube tomar a decisão certa no último momento, e também à sua fé. E quem sabe, um pouco também de loucura pelo meio. Mas afinal, o que motivou o Condestável a provocar a Batalha de Valverde? Os motivos por trás desta campanha tão arriscada não são totalmente claros nem consensuais. Por um lado, algumas interpretações acreditam ter-se tratado de uma manobra de diversão para desviar atenções da incursão do rei de Portugal pelo norte do país para recuperar o controle de localidades ainda sob domínio castelhano. Por outro lado, outras interpretações acreditam ter sido uma manobra de saque. E aqui é interessante lembrarmos-nos da acusação feita pelos senhores castelhanos, que desafiaram o Condestável para um duelo, acusando de este e o seu exército estarem a destruir e usurpar os bens das populações castelhanas. Fernão Lopes tem aqui uma visão muito interessante sobre as motivações por trás da batalha. Desta vez, o Condestável Nuno Álvares Pereira praticava uma nova guerra que consistia em desgastar o adversário, tanto material como emocionalmente, através de pequenas ações contínuas que mantinham o inimigo sob constante pressão. Assim, atacava de surpresa, destruía propriedades e dispositivos militares e realizava saques para pagar aos soldados. Meus caros, é assim a guerra. Não é algo bonito. É algo estratégico e implacavelmente desenhado para alcançar o fim desejado, não para fazer amigos. Vezes e vezes sem conta, a história mostra-nos que, em algum ponto, todos somos heróis e vilões. E não sejamos hipócritas, pois foram todos os atos heróicos e todas as vilanias que fizeram Portugal e todas as outras nações do mundo, sem exceção, chegar onde estamos todos hoje. E acabo o nosso vídeo deixando-vos algumas estrofes de Luís Vaz de Camões, nos Lusíadas, onde das estrofes 30 a 36 do canto 8º, o poeta decidiu eternizar esta batalha. Mas não vês quase já desbaratado o poder lusitano pela ausência do capitão devoto que, apartado, orando invoca a suma e trinicência. Vê-lo com pressa já dos seus achados, que lhe dizem que falta resistência contra poder tamanho e que viesse, porque consigo esforço aos fracos desce. Olha que 17 lusitanos neste outeiro subidos se defendem, fortes de 400 castelhanos, que em derredor pelos tomar se estendem. Porém, logo sentiram, com seus danos, que não só se defendem, mas ofendem, digno feito de ser no mundo eterno, grande no tempo antigo e no moderno. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigada por assistirem. Inscrevam-se no canal para não perderem novos vídeos. Façam like, dislike, comentem e sejam felizes. Um beijinho da portuguesa. Tchau!